Olá, Titio Mática na área para estar falando com vocês um pouquinho sobre uma parte da matemática que é muito utilizada em outras áreas do conhecimento, como a física e a química. A gente vai estar falando aqui de álgebra. Essa parte da matemática, a gente não tem a data exata, né? O momento histórico em que essa parte da matemática ela foi construída. O que se sabe é que os povos da antiguidade eles desenvolveram essa álgebra de forma que é isolada e diferente. E antigamente, eles não usavam letras para representar situações matemáticas. Com o tempo, né, e com o passar do tempo, é que as letras passaram a ser usadas para expressar determinadas ideias. Então, o que a gente vai estar estudando aqui é a parte da tradução da matemática, né, de ideias que já foram construídas ao longo desse tempo até o sexto ano, como o dobro, triplo, quádruplo, o acréscimo, decréscimo, quarta parte, o quadrado, o cubo. Então, todas essas linguagens e ideias que foram trabalhadas com números, nós vamos agora transformar em uma linguagem que a gente chama de expressão algébrica. Então, toda a nossa álgebra está fundamentada em expressões algébricas, que são ideias, né? Então, eu falo que aqui, nessa parte, a gente tem que conseguir ler matemática. Assim como o português é uma linguagem, né? Onde a gente tem símbolos que, ao serem juntados ali, né? A gente acaba transmitindo uma ideia. Aqui na matemática, a gente também tem símbolos. Então, quando a gente fala de matemática, nós temos que fazer uma leitura correta dos símbolos que ali estão. Afinal de contas, um símbolo na matemática, ele te traz uma ideia. Então, quando eu coloco uma coisa ali, eu estou falando de uma adição. E quando eu falo de adição, eu estou falando de um acréscimo ou de uma junção. Então, a partir de um símbolo, a gente tem que fazer a interpretação correta. Então, por isso que eu falo que todas as ideias que foram trabalhadas, nós vamos agora traduzir para uma linguagem matemática. Então, o que a gente vai fazer agora na álgebra é transformar tudo que a gente já aprendeu em fórmulas. Vocês já viram por aí. Beleza? Que aí a gente vai transmitir através de expressões algébricas. Então, let's nessa para estar compartilhando essas informações matemáticas. O conteúdo, então, é de álgebra do sétimo ano, que é o pré-requisito, né? Para a gente estar desenvolvendo depois nosso estudo sobre equações. Então, o que acontece? As expressões algébricas, elas são construídas ali dentro da álgebra a partir de ideias. Quando a gente trabalha antes, lá no ensino fundamental 1 até o sexto ano, o dobro de 4. O que quer dizer o dobro de 4? É 4 mais 4. Ou eu posso também falar que é 2 vezes o 4. Então, a partir de sentenças, a gente consegue traduzir para uma linguagem matemática. Então, quando eu falo dobro de 4, é 4 mais 4, ou 2 vezes o 4. Quando eu falo que é um acréscimo de 8 em 12, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar 12 e acrescentar 8 ali em cima. Então, é 12 mais 8. Agora, se eu falo que é um decréscimo de 5 em 20, o que eu já vou ter que fazer? 20 menos 5. Então, a partir de sentenças, a gente consegue traduzir para operações matemáticas. E quando eu falo a quinta parte de 20, a quinta parte de 20 é 20 sobre 5. A partir de agora, a gente não vai falar que divisão a gente vai representar com 2 pontos. Nós vamos representar a divisão com barra, né, que são as frações. Então, as frações, elas são representações de divisões, onde há a razão entre dois números e que o denominador não pode ser o quê? 0. O quadrado de 7. Quando eu falo quadrado de 7, eu pego 7 e elevo a 2. Ou é 7 vezes 7. O cubo de 2 é 2 ao cubo. Ou, simplesmente, eu posso falar que é 2 vezes 2 vezes 2. Então,
Todas essas sentenças que eu dei aqui para vocês são ideias que a gente tem na matemática que a gente consegue traduzir para operações, para contas, que aí é a parte da minha aritmética. Agora, quando eu vou trabalhar com álgebra, eu vou estar traduzindo para expressões algébricas, onde a gente vai estar utilizando letras para generalizar situações, onde eu não conheço o número, e aí como eu não conheço e ele pode variar, a gente atribui uma variável. Que aí, como eu não conheço, eu também posso chamar de incógnita. Ou seja, para valores desconhecidos, eu sempre vou estar atribuindo uma letra. E pode ser qualquer letra do nosso alfabeto? Sim, senhor. Pode sim, tá bom? É qualquer letra do alfabeto. Só que nós utilizamos as letras X, Y, por conta do gráfico. A gente também usa muito A e B, que são as primeiras letras. E também a gente usa muito a letra N, para se referir a algum número. Ou o número da sequência, ou o número de lados de um polígono. Então, a gente sempre usa essas letras aí. Mas nada impede de ser qualquer outra letra do nosso alfabeto. Então, quando eu conheço o número, eu já consigo traduzir a minha conta automaticamente. Automaticamente, quando ele ensina, todo mundo aprende. Então, fique ligado nessa. Falou do número com a ideia, dá para fazer. Agora, se eu não conheço o número, eu preciso generalizar. Eu preciso criar uma fórmula que quando eu coloque ali, sempre vai gerar o resultado que eu quero. Por exemplo, o dobro de um número qualquer. Como eu não conheço esse número, eu vou atribuir uma letra para esse número. Então, é com essas ideias aqui que a gente estava trabalhando, a gente vai começar a traduzir agora para uma linguagem matemática, que a gente chama de expressão algébrica. Então, quando eu falo de expressão algébrica, eu vou estar fazendo uso de letras, de números, de letras e números. E aí pode ter só letra, pode ter só número, pode ter a combinação dos dois. Certinho? Então, o que acontece? O dobro de um número qualquer. Então, o dobro de um número qualquer. Eu não sei qual é esse número. Como eu não sei esse número, eu quero generalizar aquela situação ali, ó, o dobro. Quando eu falo dobro, é 2 vezes. O número, como eu não conheço, ele é variável, é uma incógnita, a gente atribui uma letra. Então, eu vou colocar 2 vezes x. Então, quando eu pegar agora, a partir desse momento, e ver uma expressão que tenha 2x, é porque ali tem uma ideia. Qual é a leitura que eu vou fazer de 2x? É o dobro de um número. Então, eu posso simplesmente pegar aquela afirmação e traduzir para uma linguagem mais simples, matemática, que a gente chama de expressão algébrica. Então, a gente chama de 2x. O 2 a gente chama de coeficiente e o x a gente chama de variável, porque é uma letra que representa o número que pode ficar o quê? Variando. Então, essa ideia que eu estou trazendo para vocês é o que acontecia na antiguidade. Então, há um manuscrito, né, do Brahmagupta, um hindu, né, matemático, datado em 628 d.C., em que nesses manuscritos apareciam ideias matemáticas como é que eu escrevi para vocês, o dobro de um número. E aí, com o passar do tempo, essas expressões, essas sentenças, elas foram traduzidas para uma linguagem matemática, que aí a gente acaba usando o quê? Letra. A gente generaliza uma situação. Então, o dobro de um número é 2 vezes x. E aí, para retomar, 2 vezes x é a mesma coisa que x mais x, ou seja, é 2 vezes a letra x. Então, quando eu coloco 2x, é a mesma coisa que 2 vezes x. Então, quando não aparece o sinal entre o número e a letra, ou o número e uma expressão, a gente sempre vai estar atribuindo o sinal de vezes, porque ali vai te falar quantas vezes a letra vai aparecer. No caso, é o x. É 2 vezes o número, aparece 2 vezes. Por isso que a gente pode ou não colocar esse ponto ali para indicar que é uma multiplicação. É dica esperta aí para vocês, tá bom? Então, expressões algébricas, a gente acaba usando uma linguagem matemática para traduzir uma dada sentença, que é uma afirmação, né? É o dobro de um número, é variável, não sei
x nele. Quando eu não conheço, coloque letra nessa expressão. Quando eu coloco já isso daqui, x ao quadrado sobre 2 mais 5. Então, o que quer dizer isso daqui? X ao quadrado sobre 2 mais 5. Eu já estou falando aqui que a metade é a metade do quadrado de um número, a metade do quadrado de um número acrescido de 5. Eu sei qual é esse número? Não. É um número qualquer que eu vou levar ao quadrado, depois eu vou pegar a metade dele e em seguida eu vou acrescentar o quê? 5. Então nós temos que ficar atentos a expressões. Então quando aparece uma expressão, eu vou ter que fazer uma leitura. Para fazer essa leitura, eu tenho que conhecer o que eu já aprendi antes. Quando tem algo elevado a 2, é o quadrado de um número. Quando é sobre 2, é metade. E quando é mais 5, é acrescido de 5. Então é isso que é uma expressão algébrica. É pegar algo que eu não sei o valor, mas que eu posso atribuir uma operação. Para essas operações, a gente vai traduzir em uma expressão algébrica. Deixa eu só inserir aqui uma equação. Então, não tem problema. Aí vai ficar x ao quadrado sobre 2 mais 5. Beleza? Então é isso que é a expressão algébrica. É quando a gente quer traduzir algo, né, que eu não conheço, mas que tem uma conta e uma operação ali envolvida. Certinho? Outra coisa que a gente tem que ficar atento é que 2 vezes x mais 5 é diferente de 2 vezes x mais 5. Lembrando que esse vezes aqui ele é opcional. Então, pode aparecer 2x também, a gente pode falar que é 2 vezes o x. Qual que é a diferença ali? Porque na primeira eu estou falando que é o dobro da soma de um número com 5. E já na segunda eu estou falando que é o quê? É o dobro de um número acrescido de 5. Lá na primeira, eu primeiro faço a soma de um número com 5 para depois multiplicar por 2. Na outra, não. Eu multiplico o número por 2 e depois acrescento 5. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses símbolos que aparecem e que eles vão expressar ideias diferentes, dependendo de como ele está o quê? Escrito. Então, fique ligado nessa dica. Certinho? E aí, o que acontece? A gente pode também ter só o x. Quando eu quero falar assim, um número qualquer, eu falo x. Um número qualquer, y. Um número qualquer, a. Então, posso colocar só como número qualquer uma letra só. E o número que fica na frente da letra a gente chama de coeficiente, porque ele vai te falar quantas vezes aquela letra aparece numa dada expressão. Quando eu falo 2x, é 2 vezes a letra x. Quando eu falo 3x, é 3 vezes a letra x. E quando eu coloco x sobre 2, é a metade daquela letra. Assim como x sobre 3 é a terça parte daquele número, que representa, né, a letra. Quando eu falo x sobre 5, é a quinta parte. Quando eu falo 2x sobre 3, é 2/3 daquele número que eu não conheço. Então, a gente precisa ficar muito atento aos números que aparecem em frente à letra. É usual e é o padrão que a gente usa é que o número sempre venha na frente da letra. Certinho? Outra informação que vocês não podem esquecer, quando aparecer a letra sozinha, quer dizer que é 1, o coeficiente, que aparece o quê? Uma vez aquela letra. Então, quando eu coloco só x, eu estou falando que é um número qualquer. Ou seja, existe aqui o quê? O 1 vezes x, né? Ele é opcional, porque 1 vezes qualquer número vai dar o próprio quê? Número. Então, esse 1, ele é o quê? Opcional. Certo? E na matemática, nós temos expressões, né? Matemáticas, expressões algébricas, que podem ser o quê? Simplificadas. Essa simplificação só acontece quando a gente tem termos com as mesmas variáveis. Então, uma expressão algébrica ela é formada por termos. E esses termos têm um coeficiente, uma letra. Ou só o coeficiente,
ou só a letra. Aí vai depender da situação que eu tenho. E para eu simplificar, os termos precisam ter as mesmas variáveis. Ou não ter nenhuma variável, que é um número. Então, a simplificação é para a gente reduzir de uma forma que tenha ali, né, operações que juntem letras iguais, que são variáveis. Então, a simplificação só vai acontecer quando a gente tiver termos com variáveis iguais ou com incógnitas iguais. Igual quando eu escrevo aqui 3x mais 5. Nessa expressão, a gente tem dois termos, o termo 3x e o termo mais 5. Fiquem atentos que no primeiro termo tem um coeficiente 3 e a variável x. E já no 5 é um termo independente, que não precisa da letra. E aqui eu não posso juntar. E aí eu não junto, aí vai ficar só 3x mais 5. Não dá para simplificar. Essa é uma expressão já na sua forma mais simples, em que eu tenho uma ideia, que é o triplo de um número acrescido de 5. Agora, se eu já coloco 3x mais 5x, aqui tem a mesma letra. Eu tenho 3 de um lado e 5 do outro. Então, eu vou somar os coeficientes. 3 mais 5 vai dar 8 e eu preservo a letra. Até porque eu vou ter 3 valores de uma letra com 5 valores da mesma letra ali, que é um número. E aí, quando eu junto 3 com 5, vai dar um total de 8. Então, ali eu posso reduzir. Aí já vai dar o quê? 8x. A mesma coisa eu posso colocar 3x menos 5x. 3x menos 5x, a gente tem a mesma variável. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho 3 e quero tirar 5. 3 tira 5, fica menos 2. E aí eu vou lá e repito o quê? A letra. Então, é só imaginar. Eu tenho 3x aqui, x mais x mais x. E eu quero retirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, observem que a primeira não é suficiente. Você vai acabar ficando o quê? Devendo 2 vezes o valor do número. Então, a gente só pode simplificar desde que tenha letras iguais, que são as incógnitas, né? São termos semelhantes que a gente chama. O que são termos semelhantes? Titiomática. São aqueles termos que têm a mesma variável. Correto? A mesma coisa a gente pode ter assim, ó. 3x mais 5y menos 5. Aí mais 4x menos 10y mais 20. Então, aqui a gente tem uma expressão algébrica, onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Tem termo com a variável x, tem termo com a variável y, e tem termo que não tem variável, que é o que a gente chama de termo independente, porque ele não depende de uma variável, é um número qualquer. Então, um número qualquer é um termo independente, porque ele não precisa de variável. Ele já existe ali. Então, quando aparece uma expressão algébrica, onde a gente vê que tem termos semelhantes com a mesma variável, a gente vai organizar. Então, eu só vou organizar, vai ficar 3x, aí mais 4x, aí depois mais 5y, menos 10y, menos 5, mais 20. Agora, eu vou poder juntar os termos semelhantes. Então, quando eu falo que tem 3x mais 4x, eu tenho 7x. Quando eu tenho mais 5 com menos 10, se tu tem 5 e tu tira 10, vai ficar devendo 5. Então, ali eu tenho menos 5y. Quando você tem menos 5 e acrescenta 20, você já vai ter mais 15. Porque os sinais são diferentes, a gente diminui e conserva o sinal do maior módulo. Então, lembre das regras de sinais que já foram estudadas no início do ano. Então, quando eu pego a expressão 3x mais 5y menos 5, mais 4x menos 10y mais 20, ali a gente vê que tem termos semelhantes. Esses termos semelhantes eles podem ser juntados de modo a reduzir. Então, aquela expressão de 6 termos, ela pode ser reduzida para 3. E aí, o resultado final, como é que fica? 7x menos 5y mais 15. Então, que expressão é essa? É 7 vezes o número, menos 5 vezes outro número, e depois eu vou acrescentar o quê? 15.
Observem que as letras diferentes representam números diferentes. Então, a simplificação ela só pode acontecer quando os termos são semelhantes. Então, não caia em tentação, que é muito comum de colocar 3x mais 5 dá 8x. Não, é hippie na sua nota. Então, ó, fique ligado, que a redução ela só vai acontecer quando os termos são semelhantes. Mas titiomática, aonde a gente pode aplicar a simplificação de expressões? Quando eu estou trabalhando com perímetro. Então, o perímetro de uma figura, ele pode vir em forma de número, quando já tiver a medida exata, ou o que acontece muito é que figuras elas não vêm com as medidas em números já prontas. O que acontece? Ela vem em forma de expressão algébrica. Então, acompanhe aqui comigo. Então, quando eu trago aqui para vocês um retângulo, esse retângulo ele tem um comprimento ali de 25x mais 3. E depois eu tenho uma largura de 4y menos 2. Então, são valores ali diferentes. E aí a gente precisa encontrar uma expressão algébrica que traduza aquele perímetro da figura. Perímetro na matemática é uma medida associada ao contorno. Não saia falando por aí que perímetro é a soma dos lados. Não. A soma dos lados é um procedimento para encontrar o perímetro. Quando eu falo de perímetro, eu estou falando de uma medida associada ao contorno, que são 4 linhas. Então, eu tenho uma linha embaixo, uma na lateral, outra em cima e outra na lateral. A medida associada a esse contorno, aí sim a gente vai fazer o quê? Uma soma. Então, o que acontece? Era comum que esses lados já viessem com a medida pronta. Só que não, a partir de agora, no 7º ano, nós vamos agora colocar expressões algébricas para generalizar. Então, eu generalizei ali, falei que o comprimento é 25x mais 3. E a largura é 4y menos 2. Então, eu preciso encontrar uma expressão que traduza o perímetro dessa figura. Então, o que vai acontecer? O perímetro, então, para encontrar, a gente faz uma soma. Então, eu vou fazer 25x mais 3, aí mais 4y menos 2. Só que perímetro a gente encontra a partir da soma. Como a gente tem 4 lados, então a gente precisa somar os 4. Então, se eu projeto lá em cima uma reta para um segmento paralelo, ele tem a mesma medida do de baixo. Então, a medida ali de cima, ele também vai ter o quê? 25x mais 3. Assim como na lateral esquerda, que vai ter o quê? 4y menos 2. Então, agora aqui a gente chegou numa expressão algébrica. Essa expressão algébrica, ela está traduzindo, né? Ela traduz aqui para mim o perímetro do retângulo. Então, a tradução ali que aquele retângulo tem um perímetro dado pela seguinte expressão. 25x mais 3, mais 4y menos 2, mais 25x, mais 3, mais 4y menos 2. Só que quando a gente pega essa expressão, ela pode ser simplificada, porque tem termos semelhantes. O que é isso? É aquele termo que tem a mesma variável. Então, agora a gente vai organizar. O que tem x fica de um lado, o que tem y do outro, e o que não tem vai ficar separado. Fica isolado das letras. Então, vai ficar 25x mais 25x mais 4y mais 4y. Aí vai ficar mais 3 menos 2 menos 2. Então, eu só organizei. Quando eu organizo, ali dá para juntar. Você tem 25x com mais 25x. Então, a gente soma os números, dá 50 e preserva a letra. Porque é um termo comum, né? Então, a gente preserva ali os x. Aí, mais 4y mais 4y, a gente soma 4 mais 4, 8. Y. Porque 4y com 4y vai dar um total de 8y. Aí, a gente vai ter que fazer essa continha ali. 3 mais 3, 6. 6 menos 2, 4. E 4 menos 2, 2. Hoje a gente pode fazer 6 menos 4 vai dar o quê? 2. Só que é 2 positivo porque tem maior carga positiva. Observem que
Eu não coloquei ali o vezes. O vezes, ele é opcional. 50x é a mesma coisa que 50 vezes x. Ele expressa a mesma ideia. Então, quer dizer que o perímetro do retângulo, ele é traduzido pela seguinte expressão algébrica. 50x mais 8y mais 2. E aí, se o problema te der o valor do x e do y, a gente consegue determinar o perímetro exato, né? A medida exata. Então, só podemos substituir o valor de x e de y se for dado, porque senão a gente tem infinitas possibilidades. Correto? Então, é isso daí que a gente acaba aplicando com simplificação de expressões algébricas. E aí eu acabei entrando dentro de um assunto que a gente chama de valor numérico. O valor numérico de uma dada expressão algébrica é quando a gente pega uma expressão algébrica, substitui o número que foi dado e acaba encontrando um resultado para aquela dada expressão algébrica. Na matemática, a gente tem uma expressão algébrica que determina a quantidade de diagonais de um polígono. Então, tem uma expressão algébrica que a gente tem assim, ó, n vezes n menos 3, e depois a gente divide tudo por 2. Então, a gente tem essa expressão algébrica. O que quer dizer isso daqui? Que eu tenho um número, que eu vou multiplicar pela diferença desse número com 3, e depois que eu fizer o produto, eu vou dividir por 2. É a metade de tudo que eu tinha feito antes. Então, essa daqui é uma expressão algébrica. Então, eu estou pegando uma fórmula em que tem uma ideia ali, que é o produto de um número com a diferença desse número com 3, e depois eu vou fazer o quê? A metade desse resultado. Então, é a metade do produto de um número com a diferença desse número com 3. A metade, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho ali a diagonal de um polígono, essa expressão algébrica ela é dada quando eu falo o número de lados de um polígono. Então, o n, ele representa o número de lados do polígono. E aí, se o problema te der o número de lados de um polígono, eu vou lá e substituo. Então, se eu falo, por exemplo, de um hexágono. Um hexágono, ele tem o n igual a 6, porque são 6 lados. E aí, o que acontece? Como tem 6 lados, para eu descobrir o número total de diagonais, eu só vou lá na fórmula e substituo. Então, o valor numérico, ele vai te falar um número, você vai voltar lá na expressão algébrica e vai trocar a letra pelo número. E, em seguida, vocês vão fazer a operação que está na fórmula, na expressão algébrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 6 menos 3, e depois eu vou dividir tudo por 2. Aí eu faço 6 vezes 6 menos 3 dá 3, e depois eu divido por 2, porque o parênteses tem prioridade. Então, todos os significados que já foram aprendidos anteriormente, em séries anteriores, precisam ser usados aqui. Aí 6 vezes 3 dá 18, e 18 sobre 2 dá 9. Então, quando eu estou falando de hexágono, o hexágono, então, ele tem 6 lados. Só que quando eu vou traçar o número de diagonais, vai dar um total de 9. Então, o valor numérico de uma expressão algébrica é quando a gente quer encontrar um número para aquela expressão, de modo que ele te fale qual é o valor da minha variável. A minha expressão algébrica ela pode ter 2 letras, e para cada letra você vai ter que ter o quê? Um número. Então, uma expressão algébrica, para ser traduzida em um valor numérico, eu tenho que te falar o valor. Então, se eu tenho a fórmula n vezes n menos 3 sobre 2, e se eu te falo que o n é 6, você vai voltar na expressão e vai trocar. Ao trocar, vai efetuar a operação até encontrar o resultado. Isso que é o valor numérico de uma expressão. Isso daqui é muito comum para quando a gente vai aplicar uma fórmula em física, quando a gente vai aplicar uma fórmula em química e na própria matemática. Então, essa área de exatas, ela acaba trabalhando muito essa questão da fórmula e do valor numérico. Por isso que é um assunto muito importante aí e que a gente tem que ficar o quê? Antenado nessa informação. Hashtag fique ligado aí. Feita essa conclusão, nós chegamos às sequências numéricas. É onde a gente consegue aplicar o nosso conceito
de expressão algébrica. Então, o que é uma sequência numérica, né? É uma organização que a gente faz de números, é uma organização de números que tem uma ordem estabelecida. Ou seja, há um padrão em que tem uma regra estabelecida. E quando eu falo de organização, cada número ocupa uma posição. Então, toda sequência numérica, ela precisa da posição do número. Essa é a dica e a charada para a gente encontrar uma lei de formação. Então, quando eu escrevo uma sequência de números, eu tenho ali um padrão, ou eu posso ter uma sequência aleatória, onde não tem padrão nenhum. E quando é de forma aleatória, não há uma lei de formação. Agora, aquelas sequências que têm padrões, a gente tem o quê? Uma lei de formação. Então, ao escrever uma sequência de números de forma ali organizada, de forma linear, a gente acaba tendo o quê? Uma ordem estabelecida, que é um padrão a ser seguido. E esse padrão depende da minha posição. Então, todo o padrão de uma sequência é feito a partir da posição. E tem outras sequências que a gente chama de sequências recursivas, em que a gente olha o termo anterior e vê se ele está aumentando, vê se ele está dobrando, vê se ele está fazendo a metade ou até essa parte. Aí a gente já chama de sequências recursivas, onde o padrão é feito a partir do termo anterior. Só que aqui no 7º ano, essa primeira parte, nós vamos estar trabalhando com sequências em que elas vão estar organizadas de modo que o número da sequência ele é formado a partir da posição que ele ocupa. Então, o número é formado. Essa é a grande dica para fazer sequências numéricas. Então, o número é formado pela posição que ele ocupa. Então, quando eu coloco uma sequência de números, tem o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, e assim em diante. Então, fiquem ligados nisso, que uma sequência ela é formada por um padrão. E esse padrão, essa formação, ela só acontece se você trabalhar com a posição que ele ocupa. Então, o número ele vai ser organizado a partir da posição em que ele está. É com isso que a gente vai formar a nossa lei de formação. A lei de formação vai ser uma lei que traduz a minha sequência. E aí, o que acontece? A posição do número é dada pela letra N, que é o que eu vou usar. E quando eu quero falar um termo qualquer da sequência, um termo qualquer, a gente usa a N. Quando eu quero falar que é um termo anterior, a gente já usa a, aí a gente usa a parte de baixo, né? Como A-1. O A-1 ali, a gente fala que é o termo anterior, a N-1. Certinho? E o AN é um termo que qualquer. E o AN-1, a gente já fala que é um termo anterior. E quando eu falo de N, é a posição do número em que ele está na sequência. Então, toda hora que eu falar de sequência, vocês vão ter que ver a posição. Aí tem a posição 1, tem a posição 2, tem a posição 3, e assim em diante vai depender da minha sequência. E aí, o que vai acontecer? Quando eu quero generalizar aquela construção, eu vou acabar usando o quê? Uma expressão algébrica. Para essas expressões algébricas que generalizam o padrão da minha sequência, a gente chama de lei de formação. E a lei de formação,
a gente tem que estar muito atento a todas as ideias que a gente já trabalhou. E aí a gente tem que lembrar o que é dobro de um número, o que é o triplo, o que é pegar o dobro e acrescentar 1, o que é o quadrado de um número, o que é o cubo de um número. Então a gente tem que estar muito atento a tudo que já foi aprendido anteriormente. Novamente, todas as ideias serão agora traduzidas para expressões que tenham letras, que são as incógnitas. Eu quero generalizar, onde eu preciso fazer uma leitura correta da minha expressão para traduzir para uma operação dada da matemática. Então, quando eu coloco aqui uma sequência de número, eu vou começar aqui com a sequência. 2, 4, 6, 8, 10 e assim em diante. O que está acontecendo ali? Tem o primeiro elemento, tem o primeiro número, tem um número na posição 1. Então, o que eu vou fazer? O A1. Então, é o elemento que está na posição 1. Qual é o elemento que está na posição 1? É o 2. Então, na posição 1, tem o elemento 2. Tá vendo? Para falar que é o 2, eu estou falando que ele está na posição 1. Quando eu falo A2, eu já estou falando que é o elemento na posição 2 e o elemento da posição 2 é o 4. O elemento da posição 3 é o 6. O elemento da posição 4 é o 8. O elemento da posição 5 é o 10. Então, o elemento da posição. Então, para ter o 10, ele estava numa posição 5, ele ocupa. Então, para eu falar ali, eu tenho que usar a minha posição. Quando eu vou falar do 8, eu estou falando da posição 4. Quando eu vou falar do 6, eu estou falando da posição 3. Quando eu falo do elemento 4, eu estou falando da posição 2. Quando eu falo do elemento 2, eu estou falando da posição 1. Então, fiquem atentos a isso, que os elementos da minha sequência são formados a partir da sua posição. Então, a posição em que ele ocupa. E aí, o que acontece? A gente pode ter já uma sequência toda pronta, e a partir dessa sequência, vocês vão traduzir para uma expressão que fale daquela sequência. Então, quando eu coloco a sequência 2, 4, 6, 8 e 10, é uma sequência em que eu estou pegando a posição 1 virou 2, a posição 2 virou 4, a posição 3 virou 6, a posição 4 virou 8, e a posição 5 virou 10. É um raciocínio lógico. Ué, para 1 virar 2, 2 virar 4, 3 virar 6 e 4 virar 8, é o dobro, né? Então, o que está acontecendo ali? Eu estou pegando o dobro da posição do número. Ou seja, qual que é a lei de formação da minha sequência? A lei de formação ali, então vai ser o quê? 2 vezes n. Porque eu estou falando que é o dobro da minha posição. Agora, se eu tivesse colocado 3, aí 5, 7, 9, o que estaria acontecendo? O dobro da posição acrescido de 1. Que aí eu vou pegar 2 vezes 1 e depois eu acrescento 1. Então, a gente pega a sequência e eu vejo o que está acontecendo em relação à posição que está o número. A partir disso, eu vou construir a minha lei de formação. É isso que a lei de formação faz. Traduz os números que estão organizados ali em uma expressão algébrica. Qual é a lei de formação de 2, 4, 6, 8 e 10? 2n. É como se eu pegasse uma máquina, se eu colocasse ali uma matéria-prima, a máquina 2n, se eu colocasse matéria-prima, sempre ia sair o quê? O dobro. Entra com o número e o resultado final seria o dobro dele. Trabalha ali em cima para gerar o dobro. Então, na posição 1, vira 2. Então, eu pego o dobro. Então, toda a lei de formação, ela está em função da sua posição. Porque o número, o termo, né, ele está ali naquela posição. Quando der a sequência de número, vocês vão traduzir para a lei de formação. Só que a gente também pode construir uma sequência a partir de uma lei de formação. Eu posso falar que tem uma sequência numérica
E essa sequência numérica ela é formada a partir do dobro de um número acrescido de 5. E aí, aqui eu não tenho a sequência, mas ele já te deu a formação. Qual que é a formação? Eu vou pegar o dobro da posição e acrescentar 5. Então, observem que ele te deu a lei de formação. E aí a gente pode construir. Então, vai ter um primeiro elemento, vai ter o segundo. Então, os números vão estar em uma determinada posição. Como os números estão em determinadas posições, a gente tem que substituir a posição lá. Então, eu não quero descobrir o primeiro elemento da sequência, então eu vou falar que é A1, que é o primeiro elemento da sequência. Para eu descobrir, eu substituo 1 lá naquele N, que é o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, eu falo que é 2 vezes 1 mais 5. Ou seja, o A1 vai ser 2 vezes 1 é 2. 2 mais 5 vai dar o quê? 7. Então, o A1 é 7. O que quer dizer isso? O primeiro elemento da minha sequência é o 7. Ah, titio Márcio, como é que eu vou fazer para descobrir isso? Substituindo os números das posições. Então, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, assim em diante. Então, eu já sei que a lei de formação ali é 2n mais 5, eu vou substituir 1 para saber o primeiro termo. Então, o primeiro termo é o 1, é o 7. Agora, se eu quero descobrir o segundo termo da minha sequência, para eu descobrir o segundo termo, agora o que eu vou fazer? O A2. Aí, no lugar do 1, eu vou colocar 2, né? Então, eu vou fazer 2 vezes n, que o n é 2, porque é a posição 2, mais 5. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 5 é 9. Então, o primeiro termo é 7. O segundo termo já é o quê? É 9. O segundo termo já vai ser o quê? 9. Observem que eu estou determinando em função da posição. Não é para ficar procurando padrão de sequência a partir do termo anterior, porque a gente está trabalhando com sequência não recursiva, em que não depende do termo anterior. O que depende aqui é da posição em que ele ocupa. Então, o primeiro termo é 7, o segundo termo é 9. Agora dá para a gente descobrir o terceiro termo. Como é que eu vou descobrir o terceiro termo? Eu vou substituir agora 3 no lugar do n. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 mais 5. Então, o terceiro termo, 2 vezes 3 é 6. 6 mais 5, 11. Então, o terceiro termo é 11. Então, a lei de formação ela vai em função da sua posição. Então, quer dizer que eu tenho uma sequência. Que sequência é essa que eu estou trabalhando, né? Então, qual que vai ser a minha sequência? Qual que vai ser a minha sequência? O primeiro termo vai ser 7, o segundo 9, o terceiro 11. Porque ele te deu a lei de formação e aí a gente vai substituindo 1 para falar da primeira posição, 2 para falar da segunda e 3 para falar da terceira. E aí vai seguindo assim, né, em diante. Aí a lei de formação ela está em função da posição. Agora, se eu quero descobrir um outro termo já a partir de 3, a gente já pode ver, ó, de 7 para 9 é 2. De 9 para 11 também somou 2. Então, o próximo vai ter o quê? 13. Aí o próximo, 15. Então, sabendo os 3 primeiros ou os 2 primeiros, já dá para saber qual que é a minha sequência ali. Só que a lei de formação ela está em função da posição em que o número ocupa. Então, o 7 ele ocupa a primeira posição. Então, a gente fala que o A1 é 7. O 9, ele ocupa a segunda posição. Então, eu falo que é o A2. O 11, ele ocupa a terceira posição. Então, eu falo que é o A3. Só que a lei de formação é 2 vezes n mais 5. É o dobro da posição acrescido de 5.
Beleza? Então, a gente generalizou uma construção de uma sequência numérica. A partir de uma expressão algébrica que ele generaliza, onde o n é um número que fica variando, é uma variável. A tradução de 2n mais 5 é o dobro de um número acrescido de 5. Mas qual é esse número numa sequência? A posição em que o número ocupa. Diante disso, nós estamos aqui fechando esse ciclo de pré-requisitos para equações, porque depois a gente vai estar trabalhando com igualdades, e aí aparecem essas expressões onde a gente vai determinar um valor único quando é uma equação de primeiro grau. Então, espero que tenham compreendido esse assunto. É um prazer inenarrável estar na presença de vocês. Conta aí com os likes no vídeo. Qualquer coisa, deixa um comentário. Um grande abraço, curtam o vídeo e a gente se vê numa próxima. Grande abraço, hasta luego.